Fala, line-upper, tudo bem? Como prometido, essa é a mesa final que eu cravei do Bounty Builder 33 semana passada e eu vou mostrar ela aqui para você. E a primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente joga uma mesa final, muito de como a gente vai se comportar nesse início tem a ver com o nosso stack. Então é muito importante a gente começar a mesa final já na semifinal. O que é que eu quero dizer isso? Se você fica ali muito pressionado na mesa semifinal, deixa de jogar, espera o outro cair, fica ansioso para formar a mesa final, você muito provavelmente está deixando de aproveitar alguns spots que vão lhe propiciar uma condição mais favorável na mesa final. Então, às vezes vale a pena você cair na mesa semifinal, um pouco mais do que você tem caído, e ao mesmo tempo, nas vezes que você chega na mesa final, você chegar com uma condição mais apta a alcançar o que a gente deseja, que é a cravada. É muito mais lucrativo você ficar uma vez em primeiro lugar do que 3 vezes em quinto, por exemplo. Então, isso aí eu acho que diz bastante já sobre quão importante é jogar a mesa semifinal. Então, dito isso, vamos à análise das mãos que eu joguei na mesa final. Eu não quis colocar todas as mãos para não ficar muito extenso o vídeo. Então, eu selecionei as mãos que eu joguei. Na primeira mão delas, e foi a segunda mão da mesa final, né? Eu fodei a primeira. Essa mão, o nosso amigo do Small Blind, ele da Mini Raise. A gente está com um step aqui bem deep, né? 60, quase 70 blinds deep. Isso é uma coisa importante já de cara na mesa final, a gente tem que olhar sempre os stacks, né? Como em qualquer mesa, mas na mesa final mais ainda, porque a dinâmica da mesa final é muito influenciada pelo conceito de ICM, que basicamente significa o quanto que as suas fichas valem de dinheiro naquele momento. É claro que a gente sabe que a gente não pode levantar do torneio e recolher o dinheiro, então tem um cálculo aí que diz quantas suas fichas valem naquele momento. Então, nesse momento aqui, a gente está com quase 70 blinds, né? E tem aqui um stack mais curto, outro mais curto, outro mais curto, outro mais curto, e o resto ali está todo mundo mais ou menos no mesmo bolo, né? Com bastante ficha. Então, são 5 stacks saudáveis e 4 stacks mais curtos. E isso é importante, à medida que o torneio avança, a gente vai ver por que ainda hoje. Então, ele abre aqui 24 mil, tem um 10 e dama no Big Blind, acho bem tranquilo da call aqui. Board 3, 6 e 4, tudo do mesmo naipe. Nosso amigo da check. Aqui eu não acertei nada, não tenho cuidado nenhuma. Eu acho que nesse tipo de board, o oponente, quando não se beta, ou ele vai de check fold, porque ele não gostou do board, tá com a mão tipo a minha, que não melhora, e aí ele vai para check fold. Ou então ele vai para check call e eu já aborto a mão, então eu resolvi apostar. E eu fiz um size aqui um pouco mais de meio pote, eu acho até que pode ser menor que isso. Só para ele foldar, às vezes que ele não acertou nada. Ele abriu check call e aí eu já não quero mais saber da mão, né? Naturalmente. É uma mão de um tiro só no flop. Às vezes que ele não acertou, como eu também não acertei, ele foldar. Então não foi o que aconteceu, ele abriu check call. Eu desisto da mão. Aí a outra mão que eu joguei, nosso amigo aqui abre do UTG. Eu tenho mais dama de pausa aqui no cutoff. Essa é uma mão que pode jogar de duas formas diferentes. Eu acredito que você pode jogar tanto tribetando ela como de call. Se tivesse mais para cá, acho que faz mais sentido tribetar do que aqui mais para o final da mesa, que aqui você ainda tem apenas o botão para falar e com stack curto, ou seja, você não vai tomar call aqui dele. Se ele der win e ninguém pagar, você pode pagar. Você ainda tem espaço para foldar para esse cara aqui. Então, eu optei por call nessa mão. Eu não queria tribetar ele. E caso tomasse mais um aqui, eu tenho que foldar mais e dama. Então, eu preferi jogar ele sem tribetar. Mas dá para optar entre as duas coisas, entre bet e call. Nosso amigo aqui chovou. Ele chova. Detalhe importante, ele chova aqui mais de 20 blinds. Na casa dos 24, 25 blinds. E aí o que a gente tem que observar? Por exemplo, se esse cara aqui não folda,
eu pagaria ou não pagaria esse all-in dele? Essa é uma decisão bem delicada, porque a gente tem que olhar, como eu falei, os stacks. A gente tem que olhar aqui um stack menor, outro stack menor, outro stack menor. Então, se eu perder, por exemplo, o all-in dele aqui, eu vou para 250 mil fichas e eu entro no bolo, né? A outra questão é a seguinte, será que ele estaria chovando aqui um range mais fraco que o meu, tendo esses caras aqui menores do que ele, que precisam correr riscos antes dele precisar correr riscos, e caso... isso é uma questão de CM, né? O que eu falei lá no início. Então, quando ele vai all-in aqui, eu já acho que o range dele é mais forte do que o meu Ice Dama. Não sei se ele faz isso de Ice Valete, por exemplo. Eu imagino que não, diante desse cenário. Então, o cara abriu o TG, né? Tomou um call aqui. Meu range aqui também é bem variado, né? Tem um pouco de mãos fortes, mas tem algumas mãos especulativas também, porque a gente tá deep, tanto eu quanto o TG. Mas enfim, o TG foi por cima, facilitou minha vida. Aí vira um easy fold, né? Bem tranquilo de foldar. Mas a questão ali principal é a gente especular, por exemplo, caso esse não fosse o de all-in, né? O que eu faria aqui. E eu provavelmente teria dado fold, porque eu acho que esse cara aqui é um bom jogador. Eu não acho que ele tem um range ali mais fraco que o meu nesse momento. Então mesmo com bounty eu iria de fold. A próxima mão que eu jogo mais rei, suited. Abre ali tranquilo, 2.2. Toma o call ali do nosso amigo. Call do small blind, call do big blind. Aí vem aquele flop bem perigoso, né? Principalmente se a gente levar em conta que estamos em 4 na mão. Então, definitivamente não é o flop que eu queria ver, apesar de ter top pé. Eu não estou nem um pouco confortável em atirar nesse pote. Eu quero levar ele para o showdown colocando a menor quantidade de fichas possível, né? Então eu peço mesa. Todo mundo vai de mesa. Turn vem um 9. E aí o small blind lidera. Quando o small blind lidera aqui, me preocupa até menos do que se fosse o big blind, porque eu acho que tem mais 9 no range de call do big blind do que no do small. Aqui eu acho que ele tem muitas mãos como Broadway, Dame Valete, Dama 10, Rei Valete, enfim, esse tipo de coisa. Ou pares menores, mas aí pares menores ele não estaria dando lead aqui, né? Nesse turn. Então eu começo a achar que ele tem muito ali Rei Valete, Dame Valete, esse tipo de mão mesmo. Então aqui passa a ser um call tranquilo. O vilão, o outro que tinha para falar, folda, que é uma outra boa notícia pra gente. A gente fica em heads up no river. E aí ele pede mesa. Aqui eu não vejo nenhum sentido em pedir mesa. Nossa mão aqui eu tenho convicção de que estou ganhando. Eu acho que qualquer mão que ele tivesse me ganhando, ele daria mais um tiro no river. Ele não deu, então fica claro para mim que o range dele está ali realmente em dame valete, rei valete, enfim. Esse tipo de mão. Rei dama eu acho que ele apostaria. Então fica basicamente dama e valete, 10 e dama, suited, né? Imagino, rei 10. Enfim, aí eu tenho que escolher um valor. Eu olhei o meu stack 485. Eu não queria fazer um size. Não dá para fazer um size muito alto aqui, porque o range dele é um range fraco. Então tem que ser um size que facilite ali dar o call. Então eu fiz um pouco menos de meio pote. Já é um valor, o pote já está bem substancial. Então esse pouco menos de meio pote já é bastante ficha. E aí ele dá call de rei 10. Rei 10 off, né? Que é uma mão muito ruim para fletar aqui nesse small blind. Definitivamente eu não gosto. E essa é uma informação preciosa que possivelmente a gente pode tirar proveito lá na frente. Então, pote bacana aí pra gente. A próxima que eu joguei foi o nosso querido Ais, camarada lá, aquele mesmo que abriu na primeira mão lá da FT, que eu tinha 10 e dama e decol. Ele vem de novo com mini raise. Aqui eu tenho Ais, então eu quero crescer o pote o máximo possível no pré-flop. Eu quero ir de all-in com ele naturalmente, então eu vou dar raise para começar a crescer esse pote. E aí, para minha surpresa, ele vai de all-in. E aí, poxa, a gente paga feliz da vida e torce para não virar dele, né? Deu tudo certo, ficamos bem grande nessa mão.
A gente já olha aqui, eu tenho mais de 100 blinds. E o segundo adversário com mais ficha é esse aqui, que tem 900 mil fichas. Então eu tenho significativamente mais fichas que ele. E ele ainda está na minha direita, ou seja, eu passo a encontrar aqui uma situação extremamente favorável para ganhar o torneio. Apesar de ainda ter muito jogo, né? Mas ajudou muito o cenário. Melhorou muito o cenário. Aqui o camarada abre mini raise, o outro dá win ali na casa dos 12, 13 blinds. As e dama off aqui, acho que é um call bem tranquilo. Eu não curto muito dar all-in, porque eu não vejo muito sentido. Acho que dando call aqui, esse cara e esse cara só vão chovar. Realmente um range bem forte, mais forte que o As e dama, então acho que um call fold aqui para eles seria bem tranquilo. Eles foldam, eu encontro um cooler pela frente. Perdemos essa. Próxima mão é também um As e dama, roda em fold, eu tô no cutoff, eu vou abrir naturalmente. Ninguém quis. Aí na próxima 10 e rei suta, a gente abre de novo. Big blind da call, vai de check. Aqui a gente tá bem deep, tem stack curto na mesa, então eu posso pressionar aqui o stack dele. Então eu já faço aqui um size maior, um size também compatível com a textura do board. É o size que eu faria com os meus overpairs, é o size que eu faria, por exemplo, com As 9, com 9 rei. Eu beto ali acima do meio pote. Essa é uma mão que melhora muito turn river também, nesse board aqui, tem muito backdoor. Eu posso fazer par de 10, par de rei, me dá a melhor mão também. Então é uma mão, eu já faço um size aqui maior, porque se eu precisar tirar turn river, eu crescendo já desde o flop, eu posso transformar, causar problemas para ele, né? Já que tem um cara aqui bem curto, então o ICM fala mais alto, mas ele já foldou o flop. Aí na mão seguinte eu tenho um 10-10 aqui, pelas mesmas razões do As e dama lá, eu prefiro ir de call, ele é o segundo da mesa. Eu não quero jogar nenhum pote grande com ele, a não ser que eu tenha uma mão muito grande, e 10-10 não é essa mão. Big blind da call também, flop As 7-4. Ele beta bem baixo, né? Eu tenho 10-10, eu vou dar call, tenho posição. Deixa bem tranquilo esse call. Então ele vem um 8. Aí ele faz um size bem pequeno de novo. Ao mesmo tempo que eu não vejo motivo para dar raise, eu também não vejo motivo para foldar. O size que ele faz representa muito aí ou algum draw, ou um 7 talvez, ou um 9-9 valete também, enfim. Ainda não estou muito convicto do que ele tem, mas acho muito pequena a aposta dele para eu foldar esse turn. Já vem um 5 de espada, e aí ele faz 96 mil, que é um pouco mais de um terço do pote, num board extremamente scary, né? Ameaçador, assustador. E aí é que eu tenho decisão, aqui eu já não posso mais dar call, né? Ou eu vou de fold, ou eu vou de raise, transformo minha mão em blefe, porque eu não sei se ele estaria apostando alguns ases assim, mas eu achei que não também. Talvez tenha sido o meu erro, melhor coisa que talvez fosse o fold, porque eu não sei até que ponto ele iria de mais um bet nesse river, se não tivesse acertado alguma coisa melhor que a minha. E aí eu achei que ele era capaz de foldar, fiz um day raise nele, mas encontrei ele no topo, né? Ele tinha flush. Perdi bastante ficha nessa mão. Aí na mão seguinte a gente tem um As e 8. Eu já faço aqui um size maior, para me comitar tanto com o Big Blind quanto o botão. E ao mesmo tempo, se esse cara for jogar a mão, ficar caro para ele jogar a mão. Então eu já faço aqui 3x, porque se você faz mini raise aqui, o cara do Big Blind tem muita odds para dar call, mesmo com um stack reduzido desse. Então eu já quis, caso ele tivesse alguma mão boa para dar call, eu quis punir ele um pouco mais. Já me comito com esse aqui. Ele deu o botão da all-in, a gente dá call, encontra um rei pela frente. Perdemos mais essa. Aí na próxima mão a gente tem um rei. Abrimos, tranquilo. Call do small blind. Aquele cara lá do rei 10.
flop vem rei valete 2, flop muito bom pra gente. Aí vem mesa até nós. Aqui é óbvio que jogadores mais experientes vão apostar sempre essa mão, mas eu vejo jogadores ainda um pouco confusos em fazendo slow play e muitas vezes vai pedir mesa nesse flop, e é um flop bem perigoso, e assim, é um flop que melhora para muitas mãos que você passa a perder, né, como mais e dama, um dama 9 do big, um flush que cai no turn. Enfim, a melhor coisa aqui, sem dúvida, é betar para começar a construir o pote. Um pote, o máximo que você possa construir, né? Nosso objetivo com esse tipo de mão é tomar todas as fichas do nosso adversário. Então a gente tem que começar a construir esse cenário para chegar lá, né? Em alguns casos, naturalmente. Eu tomo check raise daquele cara lá mesmo, o cara do rei 10. E aqui eu tenho uma decisão, né? O que fazer agora com o meu rei? Se é ir de call ou se é já ir de raise, né? Eu pensei um pouco na mão e aí eu cheguei à conclusão que ele não ia me dar check raise aqui, principalmente depois daquilo que a gente jogou lá, daquela mão que a gente jogou, eu não achei que ele tava me dando check raise blefando. E se não fosse blefando, ele sempre acertou uma fatia do board, que seria o quê? Um rei valete, por mais improvável que seja, ou um 10 e dama, já que ele tá fletando ali rei 10, por exemplo, ele poderia ter um 10 e dama, ele poderia estar dando check raise com flush draw, ou com trinca de 2 também, que é uma mão aqui que eu acho bem propícia para ele ter. Valete 2 ele não tem, rei 2 ele não tem. Poderia ter uma trinca de valete também, mais improvável, né? Em alguns casos o cara vai tribetar, mas também faz parte do range dele. E eu cheguei à conclusão que se eu desse call aqui, ponderei, né, entre os cenários possíveis, eu achei que se desse call aqui, por exemplo, e ele estivesse blefando, tipo um 9 dama, digamos, suited, que ele resolveu fletar aqui, ou um Ice dama também, que ele resolveu check raise, eu cheguei à conclusão que ele não dá segunda nesse turn. E ao mesmo tempo, se vier um paus, eu fico numa situação, começa a ficar numa situação desconfortável, né? Se vier já que ele deu check raise. Então eu achei que tipo, se eu desse outra já aqui, eu conseguiria ir para o chão com as trincas dele, né? Os 2-2, o valete valete, e o rei valete, que é mais improvável, mas também tem um pouco disso aqui, né? Uma combinação de rei valete. Enfim, eu achei que dando mais um aqui seria a melhor linha, melhor do que da call. Principalmente pela profundidade dos stacks, a gente está bem deep, né? Então não quis perder meu valor quando ele estiver ali no topo dele, que seriam as trincas. E também se ele estiver ali em algum draw, ele pode cometer o erro de ir de all-in, ou dar call no turn, for dar call no flop aqui nesse raise, já que eu fiz bem barato, dei só um clique nele. É o size, é o clique que eu faço também quando eu tô blefando, né? É igual, naturalmente. Mas nesse cenário eu fiz porque eu achei que ele não estava dando muito check raise blefando aqui. Então, como ele está com valor, mais valor no range dele, a meu ver, eu já quero dar espaço para ele colocar tudo agora. Eu não quero que venha uma carta no turn que assuste ele. Aí ele vai de all-in, e aí a gente encontra um setup pela frente, né? Um pula, ele deu muito azar. Aí turn 10 e o river. Aí você vê, pra mim, se eu tivesse ido de check flop, digamos, o turn já vem o 10, já é um turn que dá uma cortada na minha ação, né? Já mãos que eu tava ganhando já passam a me ganhar, como 9 dama e As e dama. E aí no river eu já passo a ficar numa situação dificílima. Olha como corta a ação essas mãos. Então você conseguir olhar para o board também e enxergar, mesmo quando você está no topo, que cartas podem vir, não só para fazer você perder a mão, mas até mais que isso, para também cortar a ação quando você... cortar a ação, né? Você vê um 10 aqui, às vezes o 10 vai frear menos, mas já é uma carta relativamente perigosa. Mas depois que vem um As, por exemplo, se o pote já não estiver tão grande no river, ou se ele mesmo apostar no river all-in, por alguma razão ele resolver dar all-in com o trinca de valete dele, você fica numa situação aqui bem difícil, mais inclinado até a foldar do que a dar o call. Por mais que a dama, depois que você dá call aqui, esteja mais no seu range do que no dele, enfim, tem dama nas duas partes, né? Então, a forma como o board veio aqui, acho que já mostra bem, assim, quão interessante é vocês pensarem em dar raise nesse flop, depois que ele dá check raise, tribetar no caso.
Então foi uma mão maravilhosa, a gente voltou a ficar bem grande com 100 blinds novamente. Eu tenho 6 e valete off, é uma mão bem ruim, mas eu resolvi dar all-in por 2 motivos. Um é que eu torneio de bounty, então tinha um bounty na cabeça desse cara. E a outra é que tem 3 caras aqui com stacks parecidos, esse e esse. Então geralmente eles ficam ali com um range mais duro, porque é um esperando o outro, né? Então eu tô com uma situação muito confortável de fichas aqui. As fichas dele não me machucam caso eu tome call e perca. Então eu já fui de all-in, apertando ali, pressionando ele. No seguinte recebe mais Idame e abre. Então um tribet do Big Blind, que é um tribet bem estranho, né? Nós somos os 2 chip leader da mesa. Ele me escolheu tribetar do Big Blind, sem posição, eu abri no UTG. Então aqui eu imagino que ele tem um range bem forte, mas eu também tenho uma mão forte. Então, como a gente está bem deep aqui, eu escolhi dar call e ver se acertava o flop. Não acertei o flop, por mais que em muitos casos eu desse call aqui nesse cenário. Contra esse oponente, do jeito que foi jogada a mão, nesse cenário de mesa final, eu achei que não valia a pena nem dar o primeiro call aqui. Então já fui logo de fold. No seguinte, o cutoff abre. Nós temos as rei, aqui é um all-in bem tranquilo. Uma coisa importante é que a gente não está dando all-in das nossas fichas, né? A gente está dando all-in das fichas dele. Né? É o conceito de stack afetivo, para quem ainda não está familiarizado. Eu escuto muito isso, às vezes a gente vê um cara na mesa e all-in, que é tipo como esse caso aqui, que foi all-in de 1 milhão e 600 mil fichas, aí o cara fala, pô, mas ele deu all-in de 100 blinds, não sei o que absurdo. Não tá dando all-in de 100 blinds, tá dando all-in desses caras aqui, ó. Certo? Então all-in de menos de 20 blinds no caso. Ninguém quis pagar. Proximamente tem um dama-dama. Amigo abre no hijack, toma call do cutoff, button fold. Small blind da call também. Aqui, esse cara aqui tem a parte mais fraca do range, já tem o dama-dama. Acho que você pode tribetar essa mão, como você pode. Eu preferi dar all-in aqui, eu já vinha dando all-in, né, com alguma frequência. Quis continuar na linha do all-in. Às vezes toma call aqui de 9-9, 10-10. E eu tribetando, não sei se... Acho que o tribet assusta mais também. Enfim, eu optei pelo all-in, mas dá pra tribetar também. É o mais normal, inclusive. Aqui nós estamos agora em six-handed. O nosso amigo lá vem de mini raise. Tem um 4-8 off, que não é o melhor das mãos, mas a gente está muito deep, por um preço tão barato. Eu vou ter posição a mão toda com ele, então uma vantagem aqui de posição. Quanto mais deep é o jogo, maior é a vantagem de posição. Então eu abro meu leque aqui de call. Faz 40 mil. Eu poderia até flotar esse flop aqui, mas eu não acertei nada. Meu backdoor aqui não é um backdoor bom, né? Se bate 9 dama, por exemplo, ele pode ter o rei. Enfim, então eu achei melhor foldar logo. Mas é tranquilo também dar call naquele flop. Aqui nosso amigo abre botão, a gente tem dama-dama no big. Vamos tribetar ele. Faço um pouco mais de 3x aqui sem posição. Acho um valor justo. Ele optou pelo fold. As 9 no button, a gente vai abrir. Sem problema. Big blind da call, a gente tá bem deep os dois. Da check, a gente vê um board não acerta ninguém. Bem baixo, a gente provavelmente está ganhando com o nosso size 9. A gente faz um size ali baixo. Não tão baixo por estar deep o jogo. Então eu faço ali, no caso, os 40%. Pouco menos. Por protection, né? O size 9 aqui provavelmente é a melhor mão, ele folda. Vamos seguinte, um valete. Que eu abro do TG. Nosso amigo lá da call no big. Flop tem 4-9 rei. Esse flop aqui é um flop que dá para checar behind, dá para betar. Eu vario entre uma coisa e outra, dependendo muito de perfil de oponente, de stacks que estão
na mão, meio dele. E aqui como tá mais deep o jogo, e ele era um cara que tipo, jogava muito de forma passiva, ele via muito check call. Então eu acho, por mais que eu esteja bloqueando aqui, muitas das mãos que ele me dá check call, como 10 valete, valete dama, e isso não é bom, eu optei pelo c-bet, pelo perfil do oponente, e por estarmos muito deep, então não vou me expulsar da mão. Se tivesse mais curto o jogo, provavelmente iria de check, ali jogando com 15, 20 blinds. Mas não é o caso, estamos bem deep, então eu optei por c-betar, ele dá call, então vem um rei, que eu não vejo por que apostar novamente. Ele pode ter esse rei na mão. Então opto pelo check, dar uma controlada no pote. O river é bem ruim para mim, 9, que era onde provavelmente ele estava, né, nesse turn. Ele faz um size ali de 100 mil. E aqui eu tenho que pensar, né, tipo, ele apostando no rei 9. A única chance de eu estar ganhando essa mão seria ele ter um 10 e dama, um 4x, tipo 4 e as, 4 e 5. Ele como tem um range aqui bem amplo de call, né, ele já vinha jogando muitas mãos, ele praticamente não foldava nenhum big blind. Então, ao mesmo tempo, eu achei que naturalmente tem mais rei e 9 no range dele quando ele vai check call aqui, até porque, como eu falei, eu tô bloqueando. Se eu tivesse um as aqui, eu provavelmente, não vou dizer que provavelmente daria call, mas eu estaria mais inclinado a dar call do que o valete-valete, porque o valete-valete eu bloqueio. O valete-valete, o 10 de 10, o dama-dama e o as, eles têm exatamente o mesmo valor nesse cenário. Mas a diferença entre eles é que o valete-valete, o 10 de 10 e a dama-dama, eles estão bloqueando as mãos que a gente estaria ganhando, que ele abre check call no flop, que é 10 e dama, 10 valete, valete e dama. Então, né, por conta disso, o as seria melhor, mas somente por isso. E aí talvez eu pagasse, mas com par de valete eu achei que a melhor linha era fold mesmo. No seguinte, a gente abre o botão de as e dama, call do big blind, flop a top pé, mas um top pé perigoso. Mas ao mesmo tempo ele defende o big blind, então o range dele aqui é bem amplo. Ainda extrai bastante valor aqui de uma série de mãos. Ele foldou. Que ele abre button, fold do small blind. Aqui eu tenho um rei valete suited, aqui eu dou uma mixada entre call, all-in, tribet. Depende muito do que está acontecendo, de quem é. Nesse cenário aqui eu resolvi optar pelo all-in. Tem bounty envolvido também, eu acho que você já... Ele está abrindo muita coisa aqui do botão. Então você já dá uma pressionada nele ali também, já deixa ele menos à vontade abrindo o botão. E a gente tem uma mão também que tem uma qualidade muito boa. Enfim, dessa vez eu optei pelo all-in, mas eu dou uma variada nisso aí. As ideias aqui forehand, bem tranquilo de abrir. 7-3 off. Aqui, quando a gente está nessa dinâmica de forehand, gradativamente a gente vai tendo que soltar o jogo, né? A gente vai jogar muito blind war. Então, o que acontece no blind war? É importante você ter uma estratégia de blind war, que é cada vez mais necessário, né? Então, eu costumo ali variar entre limp, raise e fold, né? Tem jogador que limpa todas, tem jogador que dá mini raise todas, aí cada um tem uma linha. Eu gosto de dar uma mixada entre uma coisa e outra. Eu faço um pouco de tudo. Resolvi dar limp, né? Nesse 7-3 aqui. Ele dá raise, eu não tenho nenhum interesse em dar limp call com essa mão. É uma mão até que poderia ter foldado já pré-flop. Mas eu já quis começar uma dinâmica de limp aqui de blind wall, não quis dar walk para ele. Então eu vou de limp fold. 6-6 no big. Aqui a gente já tem um stack muito deep, né? Você vê, a linha dele, por exemplo, já é de mini raise, né? Ele todo blind wall veio de mini raise. 6-6 aqui. Nós somos os maiores da mesa, tem um cara aqui bem mais curto. Então eu acho que aqui a melhor linha é call, joga após flop com ele. Ele beta ali o mesmo c-bet que ele abriu pré-flop, né? Ele repete. A gente vai dar call aqui. Turn não é uma carta boa pra gente. Não vejo sentido de
transformar o nosso 6-6 em blefe. Depois que ele cebeta esse flop aqui, ou ele tá com alguma coisa aqui que já acertou, ou a gente já tá ganhando, mas eu não acho que a gente faz foldar, ele faz foldar, que a gente faz ele foldar. Nem valete, nem 9, até porque o 9 aqui seria um 9-10, 9 dama, talvez um 9 as, mas eu não sei se ele... os 9 talvez ele ainda foldasse para 2 barris, mas eu também não quero dar 2 barris nele com um par de 6, que pode ser a melhor mão. Fui de check, o river é bem ruim pra gente. Aqui passou a ser um fold bem tranquilo. O board ficou bem carregado. Esse amigo abre button, 10-7 suited, bem tranquilo defender. Check flop, ele checa também, então a gente vê um valete. A gente segue, que eu gosto de liderar, porque geralmente quando ele checa esse flop, ele checou sem nada ou ele checou com algum valor. E se ele checou com algum valor, aí a gente já tem chances de começar a extrair dele aqui nesse turn. Fiz um size ali na casa de meio pote. Ele não quis. Rei 8 do button. Deixa tranquilo abrir. Ele tribetou com stack aqui que não... menos de 20 blinds. Né? Passa a ser um fold também bem tranquilo. 5-5 a gente abre. Nosso amigo checa. Esse 5-5 também eu acho que você também pode dar para optar entre check e bet. Tem uma frequência entre as duas coisas. Principalmente nesse caso, por exemplo, que temos profundidade de stacks. Esse perfil de oponente, que ele abre muito check call, né? Ele joga muito de forma passiva. Então eu optei por você betar, mas eu checo behind também nesse cenário com alguma frequência. Que a gente tem backdoor também de sequência e de pausa, então é bem bom esse check behind também. Pelo bet, ele vai check call. Turn não é a melhor das cartas, mas contra esse perfil de jogador também não chega a me assustar tanto. Check, check, o river dá uma piorada a mais, mas ao mesmo tempo é uma mão que dá uma freada na ação dele. Se ele tem valete, por exemplo, aqui, ele já não aposta, porque o as pode estar no meu range. Então ele vai, se ele apostar aqui por valor esse river, ele vai ter um 7 ou um flush. Fora isso, ele não vai apostar. Ele não aposta nem 4 nem valete aqui. Ele pede mesa, aí fica fácil a gente pedir mesa também, não tem por que apostar. Ele apresenta um 10 e dama, nada com nada. O flop ele tinha alguns backdoors, né? Tá tranquilo, ele abriu check call. Agora ele resolveu dar limp, né? Ele vinha dando mini raise. Eu resolvi atacar. Fiz um size ali na casa dos 3x, um pouco menos. Vai de call. C-bet. Esse não é o melhor dos boards, mas eu tenho aqui um bloco de mãos que ele segue, né? 10 valete, 7 valete, que ele pode abrir check call aqui. Então eu resolvi C-betar. Então a gente vem um 4 de copas e aqui eu já não tô mais confortável na mão. Eu não acho que nesse turn ele larga de primeira, depois que ele abre check call aqui. Eu acho que ele abre mais um check call. Então se for para ele largar, eu teria que estar preparado aqui para dar turn e river nele. Eu não quis, até podia desligar. E foi bom que eu desliguei, porque o river ia ser bem ruim para mim. Bem ruim pro blefar, né? Ele vem de 50 mil aqui. Fold, tranquilo, não tenho nada. Essa mão aqui eu resolvi jogar de uma forma diferente. Nosso amigo aqui abriu o TG de forehand, né? Esse cara aqui tá mais curto. Eu resolvi pressionar o stack dele, dando um 3-bet, que é um 3-bet forte, que é o do Big Blind. Fiz um size ali um pouco mais de 3x. Vai de call. Flop, que não é bom, mas também não é horroroso, porque não acerta tanto o range de call dele. Então se ele não tiver ouro aqui, ele vai foldar pra mim. Mas se ele tiver ouro, aí eu fico numa situação difícil. Então provavelmente é um bet só que eu vou dar nesse board, a não ser que eu acerte um 8 no turn. Ele já folda, felizmente.
Outra, na próxima mão a gente joga um 10 e dama. Call do Big Blind, que não foldou nada. Ele pede mesa aqui igual a... Essa é uma mão que eu acho que merece ser betada e checada com frequência, né? Tem uma frequência tanto de bet quanto de check behind. Como estamos mais deep aqui, eu tenho um bloco do nuts, eu preferi jogar betando. Se eu tivesse um dama 9, por exemplo, talvez eu jogasse check, provavelmente jogaria de check behind. Então, como a gente está bem deep aqui, eu posso trabalhar com a representação do nuts. Eu preferi apostar. Ele foldou. Poderia ter feito size menor ali. Aqui é esse dama rei, um cenário parecido com o do 6 e 7. Esse cara aqui tem um stack aqui bem reduzido em relação a ele e em relação a nós dois, então aqui eu quero pressionar o ICM nele, dar all-in. E aqui eu começo a mostrar para ele também, deixar ele menos confortável para abrir, porque ele já começa a ficar na cabeça dele, fala, poxa, esse cara fica dando all-in toda hora em mim, eu não posso pagar, então tipo, ele já começa a deixar de abrir, e é tudo que a gente quer, né? Que se ele começar a deixar de abrir, maravilha. A gente vai ficar jogando basicamente contra os dois aqui, né? Quando a gente estiver no Big Blind. Então já vou de all-in para pressionar ele, ele não quis pagar. Na mão seguinte, 9 e 10, abro do botão aqui tranquilo. Aí agora ele que deu all-in na minha cabeça. Fold tranquilo. A próxima mão que eu jogo no botão, o rei 7. Aqui é um all-in que, assim, é um pouco over e tal, mas o que acontece? Eu basicamente estou dando all-in contra esse cara. E aí, tipo, se eu estivesse no small blind contra ele, eu daria all-in tranquilo. Então, aqui, como dificilmente esse cara paga o nosso all-in, ele tem um range aqui bem restrito de call, e eu estou bloqueando parte das mãos que ele me dá call, eu optei pelo all-in, eu não quis dar de novo mini raise, ele me explorar, como aconteceu naquele 9-10. Então, eu resolvi já ir de all-in, ele não paga. Nosso amigo acordou de Ais, e eu entrei em cana. Próxima mão a gente abre a 5-7 suited, toma um tribet do mesmo cara, que tinha acabado de dobrar. Aqui os stacks estão bem apertados, não quero jogar esse pote grande com ele de 5-7 suited, principalmente na mão seguinte, que ele acabou de dobrar, tá me tribetando agora, optei pelo fold. Nosso amigo lá veio de mini raise agora, voltou pro mini raise. A gente vai de call, raise 6 suited, mão muito boa para dar call. Ele pede mesa. Acho que a gente pode tanto apostar quanto pedir mesa também, porque o King High tem valor. Provavelmente eu apostaria agora, olhando aqui agora, acho que é a melhor linha com essa profundidade que seja apostar. Optei por check. No turn ele veio com bet menos de 60 mil. E eu foldei a mão. Eu não sei porque eu foldei, mas eu iria de call, acho que é justo a gente dar call nessa mão, não tem porque dar fold, a meu ver. A gente pode estar ganhando a mão, a gente tem profundidade de stacks. Enfim, foldei. Mas se fosse agora eu teria dado call. Aqui eu tenho o rei 4 off. Agora os stacks já estão emparelhados. Essa é uma mão, por exemplo, que você pode optar por all-in se esse cara aqui está com muito pouca ficha, tipo 150 mil fichas, 180 mil fichas. Porque esse cara não pode lhe pagar com quase nada, e ele sabe disso. É o conceito de CM, né? Ele tem que ter uma mão muito melhor para pagar o all-in do small blind aqui, que sou eu no caso. Caso esse cara tenha poucas fichas. Por quê? Porque ele provavelmente vai cair antes dele. Então, quando ele paga aqui, corre o risco de cair antes desse cara, ele precisa ter uma mão muito melhor do que ele precisaria em condições normais. Esse é o conceito de CM, basicamente. Sem colocar ele em números, sem fazer conta. Esse bom senso eu acho que já dá uma bela ajuda aí em como lidar com ele jogando a mesa final. Então aqui eu optei por limp. Dá pra dar raise também se quiser. Como eu falei, eu dou uma mixada. Esse é um cara também que não atacava muitos blinds, então dá pra limpar bastante com ele. Aqui eu faço um betzinho. Um pouco mais de um blind. Turn eu ganho a cuidade, né? Minha mão passa a ter duas pontas.
Aqui eu vou dar o segundo barril. Eu vou um pouco maior. Um pouco mais de meio pote. Ele vem de call. O river é uma carta ruim pra mim, ruim pra eu blefar. Mas foi justamente por conta disso que eu resolvi blefar. Por ser ruim o blefe. E a gente se conhece, tá? Eu sei que ele me dá crédito por ser um bom jogador. E eu imaginei que ele, enfim, que ele fosse capaz de foldar qualquer coisa que não fosse um 10. Mas eu julguei mal. Talvez fizesse um pouco mais. Ele pagou, ficou com as fichas. Agora um rei 3 suited aqui. Agora a gente já se embolou com esse cara aqui. Já somos o mais short, né? Você vê como que o jogo muda. Aí eu abro o botão, mini raise, call do Big Blind. Flop vem 6, dama 5. Check, eu não tenho nada aqui. Tem um backdoor de sequência, mas nada mais. Eu tenho que betar sempre aqui. Eu faço na casa do... um pouco mais ali de um terço na casa de um terço do pod. Ele for dar o air dele, ele vai de call. Turn vem uma carta que é muito boa pra mim, né? Começa a jogar a mão por valor agora. Vou dar o segundo barril. Aí já vou ali acima de meio pote. Ele vai de call novamente. O river vem um 10. Nosso amigo pé de mesa. Aqui eu tenho uma decisão a tomar. Colocar sempre o cara no range dele, né? Onde que ele pode estar aqui. Então vamos pensar, se ele tiver em draws, ele não vai me pagar. A não ser que seja um draw que acertou algum par. Mas se for algum draw que acertou um par, aí teria que ser um flush draw em rei, que tá me ganhando. Ou um flush draw em 10, que eu tô ganhando. Ou um flush draw em 6, né? Que provavelmente ele já check raise flop, dependendo do jogador. Mas enfim, as mãos que eu tomo call aqui, a maior parte do range dele que eu vou tomar call é da dama. E a dama aqui, depois que desce o 10 também, ele não só pode ter acertado 10 e dama, se ele tiver um 10 e dama, ele abre check também river. Esse oponente abriria check. Então eu quis fazer um size, que ao mesmo tempo, se eu dou all-in aqui, eu acho que ele não paga com a dama, porque é o torneio dele. E ao mesmo tempo eu quis fazer um size que ele pudesse pagar com a dama, e ao mesmo tempo, caso ele tivesse acertado 2 pares no river, eu ficava vivo. Não perdia todas as minhas fichas. Então eu fiz ali na casa dos pouco mais de quase 3/5 do pote, né, 60%. E tomei call, um hero call de 6 vales de copas, né? Que é uma das mãos que alguns jogadores vão de check raise aqui nesse flop. Ele não foi. Então, aí me hirolou, deu hero call no river, né? Porque ele tava bloqueando o nuts, que é uma das mãos que eu represento aqui também. Achei que ele foi bem audacioso com o call dele. Enfim, voltamos a ficar grande por conta disso. Mas você vê a importância de você extrair valor desse tipo de mão, né? Muito jogador não tão experiente assim checa esse river, pé de mesa aqui nesse river e deixa de ganhar bastante ficha. Você vê a importância, às vezes o cara já checa até turn, mas turn menos, já é uma frequência menor de jogadores que pé de mesa no turn. Mas no river aqui a frequência já sobe bastante. Muitos poucos jogadores apostam esse river, né? Já a frequência é bem menor. E é importante a gente ficar bem atento a isso, porque essa extração de valor ali, né, que a gente chama de fim velho, é fundamental para ganhar torneios de poker, né? É uma vantagem muito grande que você passa a ter quando você começa a enxergar o jogo nesses moldes, de colocar o cara no range, de ver por que é bom apostar, por que não é, qual size que você vai fazer. Esse exercício aí vale muito a pena ser feito. É um grande diferencial do jogador, né? Você apostar ali com mãos não tão fortes, né? Aqui na mão seguinte a gente tem um Ás e Dama. Abre do TG. Nosso amigo lá do Big Blind da Call. Flop em Ás 5/5. Esse é um flop que, assim, geralmente o cara vai check fold. Mas eu gosto de apostar porque eu blefo também ele. Então, tipo, quando eu tenho os meus ases fortes, eu gosto de apostar ele. Posso checar behind ases fracos.
para balancear com rei, dama, enfim. King High também dá para checar aqui, tranquilo. Mas ases fortes acho que vale a pena betar, principalmente contra adversários criativos como ele. Ele veio check raise, que não tem por que você dar outra nele, não faz o menor sentido dar outra. Sempre call. Turn de 1-10, ele pede mesa. Eu fico satisfeito em pedir mesa. Não tem por que apostar aqui também. Ele pode... Geralmente com 5 ele vai dar a segunda, não foi o caso, mas... se ele também não deu a segunda com 5, ele não vai me pagar, não tem mão para me pagar. Ele não deu check raise com As 3, por exemplo. Então não tem sentido eu apostar esse turn. Aí no river ele pede mesa novamente, aí agora aqui a gente já sabe que tá ganhando a mão. Escolher um valor, né? Como ele tá muito deep o jogo, eu escolho um size um pouco mais alto ali, 270 mil. Ele não quis, não tinha nada. Na mão seguinte, ele limpa do small blind. Eu ataco 3x com 9-10 suited, é uma mão muito boa. Ele pede mesa, que eu escolhi pedir mesa. Como o range dele aqui era de limp, eu achei que a maior parte das vezes... Eu posso ser betar também esse 9-10, mas eu optei por checar behind. O C-bet aqui também é bom. Mas é diferente daquele outro de 10 dama, porque naquele eu tô bloqueando nuts, nesse aqui eu não tô bloqueando nuts. Então esse aqui eu me sinto mais confortável em jogar a mão por valor. Turn aqui eu já faço um size bem pequeno, só para ele não ver de graça horrível com valetes, com paus. O range dele aqui é provavelmente muito fraco, né? Ele veio de limp. Ele era um jogador que costuma dar mini raise, então agora optou pelo limp. Mão seguinte ele abre, eu resolvi tribetar, não tinha tribetado ele mão nenhuma ainda. Veja como agora eu já tinha um cara bem curto aqui. Ele atacou o blind do short stack, que tem bounty. Eu resolvi tribetar ele. Não quis fazer um size alto, porque ele tinha estatísticas de caras que pagavam muito, não foldava para tribet. Então eu fiz um size menor, porque eu já sabia que ele ia pagar mesmo. E tentar ganhar no flop, se betar ele foldar. Agora aqui eu cometi um erro de digitação, dei um misclick na hora, foi assustador na hora, foi Ave Maria. Mas deu tudo certo, que ele foldou. Mas se desse errado ia ser uma tragédia, porque era basicamente meu torneio, né? Eu ia ficar com um pouco mais de fichas que esse cara aqui. Enfim. Na mão seguinte eu tenho 2,8 suited. Eu resolvo limpar, o nosso amigo aqui já tinha dobrado. Eu vou de limp. Ele checa, check flop. Aqui eu não acho que ele vai liderar tanto esse board aqui. Também não tenho nada, né? 8-2 suited, não vala dama, vala dama. Eu não acho que ele dá bet aqui completamente, sempre tem alguma coisa, então já tô perdendo a mão e não tem para onde melhorar a minha mão. Na mão seguinte, o nosso amigo abre do cutoff. Eu tenho 6-6 aqui. Tô com stack. Sou chip leader da mesa. Eu resolvo pressionar todo mundo já. É uma mão boa pra fazer isso. Já dou all-in. Tá todo mundo aqui na casa. Esse cara tá na casa dos 20 blinds. Esse aqui tem um pouco mais. É o cara que deveria estar foldando pra mim. Esse aqui provavelmente tem que ter uma mão muito forte pra me pagar, né? A minha única preocupação seria ele, no caso. Já botei todo mundo na porta e o nosso amigo lá, ele se sentia à vontade de pagar de As e 10 suited. Eu naturalmente não gostei de tomar esse call, mas no final deu tudo certo. A gente eliminou um jogador que tinha um bounty bem gordo. E aí seguimos nossa odisseia rumo ao heads up, né, que é o próximo passo. Aqui eu limpo mais uma de small blind para big. Flop em As 8 e 9, eu represento mais essa parcela do range do que ele. Eu também não tenho nada, tenho só uma cuidade aqui de um 7 que pode... É uma broca que pode virar, então eu já opto por por betar aqui. Ele foldou. Mão seguinte eu abro mais e dama de par do botão.
Small Blind Tribeta. Esse Tribet é curioso porque, como eu falei, nós somos os Big Stacks, né? Só que eu estou muito na frente dele, eu tenho o dobro de fichas que ele tem. E quando ele resolve me tribetar aqui tendo um cara muito curto, eu já acho que tem uma grande incidência aqui de valor, bem maior do que o normal. Então, eu tenho mais dama sutra, ao mesmo tempo que eu não tô nem um pouco à vontade de ir all-in com ele, com essa profundidade, com essa mão, nesse cenário. Então, eu escolhi dar call. Aí o flop vem muito bom para mim. Ele aposta, eu dou call, tem porque dar raise aí. Então, ele vem um 3 de copas, ele opta por check, e aqui eu tenho uma decisão, né? Eu já tem um pote aqui, ele tem um pote, um pouco mais de um pote para trás. Eu não quis dar uma free card para ele, já que eu não tenho copas aqui. Se eu tivesse copas, uma dama de copas, eu com certeza iria de check behind, mas sem copas eu optei por betar, proteger um pouco a mão. Nesse momento eu só estou perdendo basicamente para Ice Rei, e geralmente um Ice Rei com rei de copas, porque do contrário também o cara já tem um pote aqui ele já tem um pote para trás, né, um pouco mais que isso, então ele já tem um cara aqui mais curto que ele, então a chance dele querer proteger a mão dele e apostar de novo é muito grande. Então eu resolvi apostar, ele vai de check raise. Aqui eu não estou nem um pouco confortável, né, com call, mas também não tem muito o que fazer, eu tenho que dar call. Não consigo. Se fosse para foldar, para betar para foldar, era melhor não betar, né? Pedi mês atrás. Quando eu call, ele tinha Ace Rei com rei de copas, que era uma das mãos possíveis. No seguinte eu limpo o meu Ace 3, ele checa, flop check check, turn eu dou um bet pequeno, um pouco mais de um blind, ele dá call, river eu peço mesa, ele beta 90 mil. Aqui eu não vejo muita razão para dar call, acho que ele vale o beta, do jeito que eu joguei a mão, ele vale o beta até o 7 desse jeito. Optei pelo fold, preserva meu stack. Não quis dar esse hero call. Abrindo 10 e 8 aqui. Mesa, antes de ser beta, tranquilo. Bem baixo esse bet que eu fiz. Ele vai de call. O small blind vai de call, o big folda. Então a gente vem um 7, a gente ganha equidade. Eu resolvi dar o segundo barril por conta dessa equidade que eu ganhei. E aí tomei um check raising, bem alto. Mas aí eu parei para pensar, né? O que é que ele me dá check raising por valor? Ele fletou small blind, então qual o range dele aí que ele me dá check raise? Com 9, né? Então seria que ser uma trinca de 3 ou trinca de 7, no caso full de 3 ou full de 7. 9 aqui, eu não sei quais 9 ele estaria me fletando, ele não tinha hábito de fletar small blind. Enfim, eu resolvi flotar ele, até porque eu tenho também uma 2 pontas aqui que no final das contas podem me dar a melhor mão. E caso ele esteja blefando aqui, tem uma grande chance dele desligar a river, né? Porque depois que eu dou esse call no turn, eu já tenho aqui menos de um pote para trás, então eu sinalizo para ele que vou pagar o river. Tá difícil ele continuar blefando nesse river. E aí ele chova, eu sou obrigado a largar. Na mão seguinte, nosso amigo aqui dá limp com casa dos 13 blinds. Tem um Ace 9, um chove tranquilo. Ele folda. Na mão seguinte eu tenho um Ace 10 aqui do Small Blind. Eu fui de limp porque eu acho que ele pode atacar. Tem uma grande chance dele atacar aqui o meu limp. É muito bom ele atacar esse meu limp. Já que tem um cara aqui mais curto. Ele pediu mesa. Eu dou mesa nesse board. Eu tenho esse high valor. Turn. Igualmente eu poderia até betar esse turn, mas nessa altura eu não gostei nem um pouco que ele deu mesa no pré-flop. Eu queria que ele atacasse, imaginei que ele fosse atacar. E como ele pediu mesa, nessa altura eu já tô contente de ver um showdown aí mais barato possível.
Ele pede mesa também. Aqui no river não tem por que apostar. Se fosse para apostar, seria o turn aí nessa mão. Pede mesa e mostra um Ás e 7, né? Que, para minha surpresa, ele não atacou para flop. Deu bom para ele, porque senão ele ia se meter numa situação difícil, né? Na mão seguinte, eu recebo um Ás e 3 do botão. Aqui eu optei por all-in direto, justamente para não ser pressionado, assim como no 9 e 10 anterior, que eu abri e ele me chovou. Dessa vez eu preferi chovar o Ás e 3, porque se eu aposto aqui, eu fico muito explorável, porque ele dá all-in com uma quantidade muito grande de mãos, e mãos que eu estou ganhando, inclusive, como 10 valete suitas, 10 e dama, valete dama, rei dama, que ele provavelmente vai de all-in aqui, querendo apertar o ICM, já que o cara aqui está mais curto que eu. Então, como ele vai all-in com uma gama de mãos aqui ampla e mãos que eu estou ganhando, eu não quis abrir essa oportunidade para ele, já que eu não posso ir de bet call também, que aí eu estaria rasgando o ICM. Então, eu prefiro chovar direto, ele folda, nosso amigo da call, e ganha a mão. Deu call de rei valete, call justo. Na mão seguinte ele chova, desmopa big. Tô com king high aqui, 11 blinds para trás. Acho bem tranquilo o call, principalmente com o torneio de bounty, que ele vai chovar um range mais amplo aqui do small blind. Dou call, ele apresenta 10 e dama, a gente puxa essa. Na mão seguinte, nosso amigo aqui, reg, dá limp button. O small blind completo. Tem um Ás aqui, eu não acho que ele está limpando Ases. Eu acho que ele está limpando aqui um range bem mais fraco, que ele não quer dar raise. Então, eu já chovo. Meu Ás e 2. Ambos foldam. No seguinte, recebo um Ás e Resuited. O botão da mini raise. Eu vou de all-in. Tranquilo. O reg eliminou o adversário aqui na terceira posição. E aqui a gente entra no jogo de heads up, que é um jogo completamente diferente, né? É um jogo mais complicado de se jogar. A gente entra numa desvantagem aqui bem grande, né? 4 para 1 de fichas. E aqui eu vou começar a querer... Eu tenho que... Na verdade, o jogo de heads up você tem que entender, procurar entender como que o seu adversário se comporta e a partir daí traçar uma estratégia em cima disso. Como eu tenho aqui 25 blinds, eu vou preservar meu stack jogando mais de limp aqui. Eu quero passar um tempo, o máximo de tempo possível com ele na mesa para identificar as fraquezas maiores dele aqui no jogo de heads up. Então vou preservar meu stack dando limp. Ele dá check, um board ace high é um board que me favorece naturalmente, já que ele não atacou meu limp. Eu posto um blind, acho que é o suficiente aí, ele folda. O seguinte do botão, eu limpo novamente, 4-7, ele pede mesa. Aqui um board 2, 2 e 9, também vou apostar um blind. Board que não acerta ninguém basicamente. Geralmente jogadores não reagem muito a esse tipo de board. Então, que é o suficiente, também tem que apostar, a mão não tem valor nenhum. Ele folda. No seguinte ele abre button, tribeto, um dama-dama. Ele folda. Limp de dama 4 off do button, mantendo a estratégia de limp. Vinha dando certo, já cresci um pouco o meu stack. Aqui ele pede mesa, eu opto por check behind nessa. Dar uma variada, até porque meu queen high tem valor. Ele pede mesa novamente. Aqui eu poderia apostar por protection, mas eu resolvi de check behind novamente, seguir o plano do valor. O river é um river que conecta muitas coisas, não é um bom river, ele aposta mais que meu pote. Aqui eu já acho que não faz muito sentido dar esse hero call, já que o 7 acerta muita coisa que até então não estava exposto, né? Sequência, 8 valete, 6 e 8.
Aqui eu fold tranquilo. No seguinte, ele abre botão. Tenho aqui pouco menos de 30 blinds. 10 valete suited é uma mão que tem uma qualidade muito grande contra um range de call do meu adversário. Então eu já opto pelo all-in. Eu quero encerrar a mão aqui já. Não quero... Poderia ir de call, poderia tribetar, mas tribet fold aqui eu não gosto. Então tribet aqui acho que é a pior linha. Eu prefiro ir de all-in ou call. Acho que são as duas melhores opções. 4-7 suited, eu limpo o botão. Flop, ele checa. Eu opto por check behind nesse flop, porque apesar de eu ter uma cuidado muito grande, ser bem natural aqui o c-bet, eu acho que quando você checa behind esse flop, o turn ele atira com a frequência muito alta. Então, eu optei por isso. Para minha surpresa, ele pede mesa no turn. Eu beto um blind. Poderia ter ido de mesa novamente aqui, mas eu não quis dar uma free card para paus. Ele dá call. O river ele pede mesa e aqui eu naturalmente tenho que pedir mesa, não vejo motivo para apostar. Minha mão tem valor. Ele apresenta um valor melhor que o meu e fica com as fichas. No seguinte, nosso amigo da Limper, eu peço mesa atrás com valete 2, a gente flopa flush draw. Abro o check call aqui, não vejo por que dar check raise, já que eu pedi mesa. Então se eu der check raise aqui eu represento muito flush draw. Eu preferi check call. Então a gente vem um 8. Peço mesa, ele pede mesa. River 5, eu peço mesa. Eu já acho que meu Jack High aqui tem valor, já que foi um pote de limp pré-flop. Ele aposta o River. E aqui eu optei pelo call, o Hero Call, mas eu não sei até que ponto ele blefaria esse River, né? Já que meu range tem muita dama aqui. E eu vou dar check call nele, então muita cara de 5 que acertou o River mesmo. Já que o Ice ele continua no turn, então ele não tem Ice. Acho que a dama ele não sei se ele aposta a dama, talvez apostasse. Teria que apostar, né? Eu apostaria. Mas enfim, eu decidi dar Hero Call até pra ver como é que ele joga esse tipo de mão. O que é que ele tava limpando também. Eu dei o Hero Call nele e ele tinha 5. No seguinte eu limpo 7-9. Ele pede mesa. Aposta um blind, ele dá call. Turn 5, ele pede mesa. Aqui eu não acho que ele vai foldar nada, que ele me dê check call nesse flop. Então eu desligo da mão. River 3, ele aposta. Fold tranquilo da nossa parte. No seguinte ele abre, botão. Eu defendo 8 e 10 off. Vou de check. Ele beta bem baixinho. Aqui eu resolvi ser criativo. Eu resolvi dar check raise nele. Para abraçar. Mas... era um board dry aqui, Rainbow. Eu não tô dando check raise nele com nada. Achei que ele poderia ficar louco aí com alguma mão. Tipo 6 e 7, 5 e 6. Enfim. 9 e 10, valete dama. Esse tipo de coisa. Dama rei. Resolvi fazer um size ali bem baixo para representar mesmo o blefe. Ele foldou. No seguinte ele abre o botão. Eu resolvi chovar esse dama 7 suited. Não é uma linha, foi realmente por dinâmica, momento. Eu achei que era um time bom de chovar. A mão sem dúvida não é uma mão das melhores para se fazer isso. Poderia ter ido de call. Mas eu também estou bloqueando aqui mãos que ele me dá call com a dama. Optei pelo all-in, muito por dinâmica de jogo ali. Alguma coisa ali me fez dar esse all-in. Ele dá call de 8-8. E aí o flop é um sucesso, né? O flop é um espetáculo pra gente. O cara já tá drawing dead no flop, basicamente. Te dobra as fichas. E aí agora temos um jogo, né? 50 blinds contra aqui 70 blinds. Então ainda estamos mais curto, mas muito deep. Eu dou mini raise, já é 6 suitos, já posso trabalhar com mini raise agora.
já que estamos bem deep. Flop que não acerta muito ninguém. Eu tenho o meu ace high aqui que provavelmente está me ganhando. Tenho um backdoor de pausa, tenho um backdoor de sequência. Faço um size baixinho. Ele folda. Resolvi limpar ali o 2 e 3 suited. Ele pede mesa, eu aposto um blind. Ele folda. Dama e valete, eu vou de mini raise. Ele folda. 8 e 9, mini raise, ele call. Flop vem as, valete 9. Aqui eu preferi de check nessa mão. Ou BT essa mão, mas eu acho que eu preferi de check realmente, porque ele não vai largar valete, não vai largar ice. Então, ao mesmo tempo que o 9 aqui tem valor, e precisa de proteção, né? Esse é um bet aqui basicamente por proteção. Ele extrai valor somente de draws, né? Então, sei, acho que dá para variar entre uma coisa e outra. Nessa aqui eu BT, mas eu gosto do check também, acho justo. Então a gente vê uma dama, que é uma carta bem ruim para mim. Eu desligo da mão. O problema de você ser betado também é que quando bate esses turns, você não aguenta nenhuma aposta, né? O River vê um 10, que é uma carta boa para mim, ele pede mesa. E aqui eu naturalmente vou apostar, né? Escolher um size. Prefiro fazer um size alto. Como se só o rei apostasse size. Então ele já fica ali e fala, pô, ele só aposta o rei com esse size. Então se ele não tiver o rei, eu tô ganhando. Mas ele optou por foldar. Aqui ele dá limp, eu resolvo atacar o limp dele. Com 9 dama off. Faço 3,5. Ele folda. No seguinte ele abre, eu defendo dama 7 off. Check fold. Tranquilo. No seguinte eu dou mini raise de 7,10, ele folda. Mini raise 10 valete, ele call. Flop valete 9,2, ele pede mesa. Eu aposto ali a minha aposta padrão. Ele dá call. Então a gente vê um 2, que é uma carta que não muda muito o board. Ele pede mesa. Aqui eu acho que ele está muito aqui em 9, em flush draws, em 7 8, digamos, 8 e 10, 10 e dama, pô. Apesar de eu estar bloqueando, né? Tanto combinações de flush draw quanto de sequência. Essa carta aqui é uma carta-chave, né? O 10 de copas. E eu resolvi apostar a segunda. Eu acho que o que mais tem aqui no range dele é o 9. Ele não folda 9 nesse turn, então não quis perder valor. Faço um size ali já acima de meio pot. Size acima de meio pot também com carta dobrada, eu já excluo muitas vezes full da minha mão. Acho que toma mais call. River vem o 8. Aqui é uma decisão mais close, né? Se aposta, se não aposta. Eu optei por value betar, porque o 8 também dá pares para ele, caso ele tivesse, por exemplo, 7 8 suited, e optou por jogar de check call a mão. Caso ele tivesse 8 e 10, por mais que eu esteja bloqueando, tem um Q de 8 e 10 na mão dele. Caso ele tivesse 8 dama de copas também, que ele resolveu não dar check raise. Enfim, são mãos que ele poderia ter dado check raise flop, então não sei se exatamente se está no range dele, mas que podem estar. Ao mesmo tempo, todos os 9 estão no range dele, e eu estou ganhando de todos os 9, que é o que mais tem, sem dúvida. E valetes, eu estou perdendo de valete e 9, valete 8, valete dama e valete rei. Não sei se ele tribetaria, mas pode ter aí também valete rei. As valete eu já acho que ele tribeta com essa profundidade. Então eu resolvi apostar mais uma por ter, assim, imaginar que o que mais tem no range dele aqui seriam 9 ou busted draws, né? Seriam os flush draws que não acertaram. E aí ele vai foldar, não tem o que fazer. Eu faço uma aposta acima do meio pote. E ele me paga de valete e 7.
essa mão chave para a gente ganhar o torneio. A gente vira o heads up. No seguinte, a gente abre um rei 5 suited, ele folda. Aí ele abre o botão, a gente defende rei 8. Check, ele beta. Pouco menos de meio pote, que eu vou de call, né? Tem um backdoor, posso estar ganhando de king high. Tem uma dama, que é uma carta ruim pra mim. Dou check, ele dá a segunda aqui, baixa. Eu optei pelo fold. O seguinte, abre o botão, rei 4, ele dá call. Pede mesa, c-bet, padrão. E folda. A mão seguinte, ele abre o botão. Eu tenho as e dama, que é uma mão que eu quero tribetar ele, naturalmente. Uma mão muito forte em heads up. Faço 3x. Ele folda. No seguinte, 9-8 suited de abertura, tranquila. Ele limpa o botão aqui. Está 40 blinds deep. Optei por dar check behind, jazz 2 suited. Flop 2, 3 e 8. Peço mesa, ele pede mesa. Turn vem um 6 de ouro. Que eu tenho que betar. Proteger a minha mão. Extrair valor dos draws dele. Ele folda. 3, 6 off. Eu resolvi abrir aqui. Ele tribeta. Fold. No seguinte, ele abre. Botão. Eu tenho rei 10 suited. Aqui é uma mão que eu optei pelo tribet nesse cenário. Que ao mesmo tempo, se ele me chovar, eu posso foldar tranquilo, já que eu não tenho uma mão muito forte. Ao mesmo tempo, eu tomo call aqui no meu tribet, dominado por muitas mãos, como 10 dama, 10 valete, 9 10, rei 9. Enfim, mais dominado no 10, na verdade, né? Então eu faço um size também não alto, não faço size alto. Eu faço ali um pouco menos de 3x, para realmente querendo que ele dê call, né? Com essa parte dominada do range dele. Meu rei 10 suited joga bem pós-flop demais. Flop vem rei valete e 6. Flop muito bom pra gente. Eu faço ali um pouco mais de meio pote. Ele dá call. Turn vem um 10. Que é uma carta que não me preocupa tanto. A única coisa que me preocuparia aqui seria 9 dama, já que o As e dama eu já acho que ele vai all-in pré-flop, depois do meu tribet. Então, a única mão aqui que eu passei a estar perdendo na minha cabeça seria 9 dama. E eu tenho que pensar como que eu vou, qual é a melhor linha aqui, né? Tem 1.268.000 no pote, ele tem 1.360 para trás, então é quase um pote que ele tem de stack. Então eu achei que se eu betasse aqui seria muito forte. Se eu faço 600 mil, é difícil eu estar blefando, né? Faço 600 mil, o cara tem stack de 1.360 num board desse que piorou, né? Então eu resolvi dar all-in, representando alguns de draws que eu posso jogar assim. Flush draw em paus. 10 e dama, eventualmente. Enfim, algo desse tipo. Mas damas, assim, damas seriam 8 dama, por exemplo, poderia ser. Mas não sei também onde é que ele me coloca no meu range de call. Mas se ele tiver rei, eu não acho que ele larga. E se ele tiver valete dama, por exemplo, ele fica numa situação difícil também para me largar, porque ele tem uma equidade muito boa. Eu acho que ele termina ali encontrando motivos para me pagar. Se ele tiver um valete dama, um 10 e dama. Então eu optei aqui pelo all-in direto. E tomei call de rei 7, né? Aí foi uma maravilha, porque ele tá drawing dead já. E aí é só a gente comemorar, né? Conseguimos puxar essa, virar o heads up ali de 4 para 1 em ficha. Demos sorte, é verdade, naquele all-in de dama e 7 suited. Mas é isso, felizmente deu tudo certo. E esse foi o nosso review agora da mesa final, né? Do Bounty Builder 33.